Olá, eu espero que você já esteja com a sua xícara de café para me acompanhar nessa conversa, porque hoje a gente vai falar sobre algo muito importante. As pessoas que internalizam os seus sentimentos ao ponto de explodirem como um balão. No decorrer da vida, a gente vai se tornando cada vez mais individualista. A gente sente que não tem com tantas pessoas contar. E a gente se reprime cada vez mais. A gente internaliza cada vez mais os nossos sentimentos, principalmente os negativos. A gente começa a sentir que expor o que a gente sente de negativo é um ato, um sinal de fraqueza. E por isso a gente não expõe aquilo que nos preocupa, aquilo que nos tira o sono e aquilo que torna a nossa vida um pouco mais pesada. E também a gente começa a sentir que a gente não tem com quem conversar. A gente começa a sentir que a gente não tem liberdade suficiente para expor os nossos sentimentos com outras pessoas. E é mais um fator que dificulta essa situação de nos sentir mais leve. Porque a gente se torna mais individualista, com medo de ser visto como uma pessoa fraca, e a gente sente que não tem liberdade de conversar com outras pessoas. É fato que quando a gente cresce, a gente diminui a quantidade de amigos. Quando a gente é criança, em cada rua a gente tem 50 amigos. E quando a gente cresce, infelizmente, esse número despenca. É fato, mas a gente precisa conversar sobre uma coisa. A gente não pode deixar que esse número despenque a zero, porque você precisa de pelo menos uma pessoa com quem conversar. Quais as consequências de não ter alguém para conversar? Bom, você se torna um balão que logo vai explodir. Recentemente, eu presenciei uma situação onde uma pessoa estava internalizando muitos seus sentimentos e aos prantos colocou esses sentimentos para fora. Ou seja, foi um balão que estourou. Então, quais as consequências de não ter alguém com quem conversar ou pelo menos não sentir uma certa abertura, uma certa liberdade para conversar com outras pessoas? É que você vai ser um balão que vai encher e logo vai estourar. E esse estouro pode se manifestar de diversas formas. Um ataque de ansiedade, uma crise de choro, diversas formas. E por isso, para que a gente não chegue ao ponto de ser esse balão que enche e estoura, a gente precisa de pelo menos uma pessoa para conversar. A gente começa a se tornar um pouco individualista quando a gente cresce. A gente não quer ou não sente liberdade para conversar com outras pessoas, a gente acha que só a gente é suficiente para ser feliz, a gente não precisa de outras pessoas. Bom, mas infelizmente não é assim que funciona. Nós somos seres humanos e precisamos de outras pessoas. Quando você tem alguém com quem conversar, você é um balão, todo mundo é um balão. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo enche esse balão com suas situações negativas. Mas algumas pessoas, as pessoas que têm com quem conversar, elas são um pouco diferentes. Essas pessoas são um balão que enche, mas logo se esvaziam porque elas conversam com outras pessoas, elas colocam para fora o que elas têm sentido. Elas não deixam chegar ao ponto de estourar. É por isso que você precisa de outras pessoas. É por isso que você precisa conversar com alguém, para não chegar ao ponto crítico de estourar. É comum saber de informações de pessoas que estouraram e que esse estouro se manifestou de formas extremamente negativas. Mas foi porque essas pessoas não tinham com quem conversar, ou pelo menos não sentiam liberdade para isso. E aí a gente consegue ter uma visão mais panorâmica dessa situação. O que ocasiona esse estouro? Primeiro, o fato da gente se tornar cada vez mais individualista conforme a gente cresce, como eu já falei. A gente acha que ao falar sobre os nossos problemas para outras pessoas, nós vamos ser vistos como fracos, pessoas fracas expondo as suas fraquezas. O segundo ponto é que a gente não sente liberdade para falar com outras pessoas. A gente muitas vezes não tem com quem falar. E
é um ponto que influencia muito, porque não saber para onde ir, ou seja, com quem falar, nos deixa onde a gente está. E quando a gente permanece aonde a gente está, a gente continua fazendo o que a gente está fazendo, internalizando mais sentimentos negativos, ao ponto desse balão causar um estouro. E também uma coisa muito comum de se ver por aí são relatos de outras pessoas que, ao fazer terapia, se sentem novas pessoas. Porque quem faz terapia começa a ter alguém com quem compartilhar suas situações negativas, e esse alguém, no caso o terapeuta, é a fonte aonde a gente vai jogar tudo aquilo que tem nos prejudicado, que tem nos maltratado. Eu acho que a terapia é algo muito fundamental para a vida de todo mundo, porque todo mundo precisa de alguém para conversar. E quando você tem uma pessoa fixa que você pode confiar, você realmente se torna outra pessoa, com certeza, porque você para de guardar e armazenar todos aqueles sentimentos ruins para você. A sua vida começa a ficar mais leve. Comece a imaginar como se fosse uma sacola e dentro dessa sacola há pedras. E assim é a nossa vida. Quando a gente não tem com quem conversar, com quem tirar essas pedras, que no caso são os nossos sentimentos negativos, a nossa vida fica muito mais pesada. Mas quando a gente tem com quem expor aquilo que nos maltrata, aquilo que nos preocupa, essas pedras vão saindo, essa pessoa vai ajudando a gente a tirar essas pedras dessa sacola. E assim a vida fica mais leve. Essa é uma das coisas que eu posso te dizer nesse vídeo, que eu acho que você concorda. A vida se torna mais leve quando a gente tem outras pessoas que nos ajudam a lidar com as nossas situações ruins, com os nossos sentimentos negativos. Um outro ponto que eu quero colocar nesse vídeo é que você não precisa ser só a pessoa que expõe, que bota para fora aquilo que te prejudica, aquilo que faz a sua vida ser mais leve. Mas você pode também ser a pessoa que ajuda outra pessoa a deixar a vida dela mais leve. Ou seja, você pode ser a pessoa que vai escutar. Você pode ser o amigo de alguém. Escolha alguém, dê liberdade para essa pessoa. Talvez ela precise, talvez não, ela precisa. Todo mundo precisa de alguém para conversar. Seja essa pessoa a alguém. Mas primeiro você tem que mostrar que você está livre para isso. Que você dá essa liberdade, você tem essa abertura para que a pessoa deposite em você aquilo que tem maltratado ela. E um ponto importante é que você não pode internalizar as situações que essa pessoa vai falar para você. Senão o problema se torna dela e de você. Então, seja alguém que não vai julgar os sentimentos dela, uma pessoa que vai ajudar a resolver aquelas situações e principalmente tente não internalizar tudo aquilo. E dessa forma você vai fazer bem a alguém. E ao mesmo tempo, quando você tiver alguém com quem conversar, alguém com quem você possa depositar os seus sentimentos, você vai se sentir melhor. Enfim, se na sua mentalidade você encontrar resquícios da individualidade, se você vê que ela se faz presente dentro da sua mente, repense um pouco. Repense e você logo vai ver que você precisa de outras pessoas, assim como eu preciso de outras pessoas. Assim como a pessoa que está vendo esse vídeo no mesmo momento em que você precisa de outras pessoas. Em seguida, veja quais são as pessoas mais próximas de você, com quem você pode conversar, as pessoas que você pode confiar, que vão te ajudar. E também não seja somente quem vai depositar os seus sentimentos, mas também seja quem vai receber os sentimentos de outra pessoa. Assim você também faz bem ao mundo. Eu espero que depois desse vídeo você consiga ser o ombro amigo, seja o recipiente de alguém, que você ajude outra pessoa a esvaziar um pouco mais o balão dos sentimentos dela. E que também curta esse vídeo, obviamente, comente o
que você tiver para comentar, o que você achou, um pensamento que você teve, e se inscreva para continuar acompanhando os vídeos e o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.